pilares da fé para os cristãos, nos oferecendo esperança e segurança. As promessas são vistas também como uma aliança entre Deus e o homem. As promessas principais são bênçãos e salvação. Todos nós temos a viva esperança para que naquele grande dia nós possamos estar à mesa, na bolda do Cordeiro, aleluias, celebrando com Cristo Jesus. As promessas, além das bênçãos, também pode ter consequências da desobediência, daquilo que não fazemos em conformidade com a palavra de Deus, quando não guardamos os mandamentos do Senhor. Quando nós falamos de promessas, nós vemos lá no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, no capítulo 12, no versículo 2, que Deus fez uma promessa a Abrão, que ainda não era Abraão, e prometeu que faria dele uma grande nação. E Abrão ouviu a voz de Deus, guardou a palavra, a promessa de Deus, e ele viveu essa promessa. Eis que estamos aqui como testemunhas, como garantia que de Abraão Deus fez uma grande nação. E que o Senhor ministrou bênçãos, bênçãos e bênçãos sobre a vida de Abraão. Mas ainda assim, Abraão, muitas vezes, ele foi provado na fé. Ele foi provado durante o tempo de espera da promessa. Assim foi com a espera de Isaac, que foi o filho da promessa, o fruto da promessa. E quando Abraão é alcançado com a promessa de Isaac, ele já está o quê? Moço? Não, ele já está em idade avançada, mas aquilo que Deus falou, a promessa que o Senhor liberou, se cumpriu na vida dele. E, por outro lado, lá em Gênesis, ainda no capítulo 3, no versículo 15, há uma promessa sobre a vida de Eva, em consequência da sua desobediência. E o Senhor fala que colocará a inimizade entre a mulher e a serpente. Por quê? Porque Eva não guardou o que ouviu da boca de Deus. E ela foi desobediente. Ela deixou de ouvir a promessa, de guardar a promessa e deu ouvidos à serpente. E por isso nós temos consequência até hoje, né? As mulheres concebem com dores de parto. Mas e por que nós estamos falando hoje sobre promessas? Porque muitas das vezes nós também, como nosso pai na fé, Abraão, e muitos outros homens e mulheres de Deus descritos na Bíblia e nos dias atuais, nós perdemos o foco, nós perdemos o alvo, nós vacilamos, sim, nós vacilamos na nossa fé, enquanto estamos vivendo o processo, aguardando para vivermos a promessa. E esses dias para trás, eu me peguei de surpresa com um pensamento bem assim: eu vou até onde a minha fé me levar. E na hora que passou isso pela minha mente, eu me lembrei daquilo que o apóstolo fala, né? Tem coisas que a gente tem que pôr a mão e renunciar. E em seguida eu balbuciei e disse para os meus pensamentos, e disse ao meu pensamento: eu vou até onde o Senhor me levar. Porque a fé, algumas vezes, ela vai balançar. Mas nós estamos firmados no Senhor. Se nós nos colocamos completamente na dependência do Senhor, nós vamos ir além. Por quê? Porque nós conhecemos o dono da promessa. E nós bem sabemos que aquele que prometeu faz infinitamente
infinitamente mais, além do que pedimos, do que pensamos, do que estamos esperando nele. E hoje eu convido a vocês, amados em Cristo Jesus, a abrir a tua palavra em Salmos 119, do versículo 49 ao 56. Nós vamos ver uma mensagem rica pelo salmista Zaim. E eu quero que os irmãos presentes acompanhem comigo essa leitura. Amém? Amém, amém? Vou dar um minutinho para vocês abrirem a palavra em Salmos 119, do versos 49 ao 56, com a mensagem do salmista Zaim. Quem está comigo, diga amém. Amém. Amém? Amém. Aleluias! Então vamos meditar aqui nos versículos de Salmo 119, do 49 ao 56. Nos diz assim, o salmista Zaim: lembra-te da palavra dada ao teu servo, na qual me fizeste esperar. Isto é a minha consolação na minha aflição, porque a tua palavra me vivificou. Os soberbos zombaram grandemente de mim. Contudo, não me desviei da tua lei. Lembrei-me dos teus juízos antiquíssimos, ó Senhor, e assim me consolei. Grande indignação se apoderou de mim por causa dos ímpios, que desprezaram a tua lei. Os teus estatutos têm sido os meus cânticos na casa da minha peregrinação. Lembrei-me de noite do teu nome, ó Senhor, e observei a tua lei. Isto fiz eu, porque guardei os teus mandamentos. Aleluia. Essa mensagem, essa reflexão aqui em Salmos, através do salmista Zaim, faz menção do tempo de espera, dos processos que ele viveu, que ele vivenciou, guardando a promessa. E faz menção também de cada um de nós, na nossa individualidade, da nossa espera, dos processos que vivemos, que vivenciamos até o cumprimento da promessa. Algumas vezes as circunstâncias vai nos fazer pensar que está tão longe de se cumprir aquilo que o Senhor nos prometeu. Mas quando nós temos essa oportunidade de irmos para a palavra, de buscar a face do Senhor, Ele vivifica em nós tudo aquilo que Ele tem nos feito esperar, toda promessa que nós temos guardada diante dEle. E como filhos, como servos, como membros e líderes, nós muitas vezes, diante dos processos pelos quais passamos, vamos diante do Pai para lembrá-lo das nossas promessas. Geralmente nos momentos de conflito, nos momentos de aflições, das vezes que pensamentos como este, né? Eu vou até onde a minha fé me levar. Não, eu vou até onde o Senhor me levar, porque Ele eu conheço. E eu sei que Ele é um Deus fiel e leal. E nós temos que ter todos os dias essa certeza em nosso coração da lealdade e da fidelidade do nosso Pai, que pode cumprir as promessas, porque o tempo do Pai não é igual ao nosso. E às vezes nós queremos viver as promessas instantâneas, né? No já, tem que ser agora. Não é da nossa forma.
Às vezes, na caminhada, no processo, nós vamos ver alguns se distraindo, perdendo foco, saindo da fila, né? Para viver outras coisas, porque não estão suportando o tempo de espera, porque não estão entendendo o tempo do processo, porque não firmaram as raízes em Deus. E nós temos que firmar. Nós temos que nos colocar todos os dias, como Josué, como Caleb, que ouviram a voz de Deus, que guardou a promessa no coração e que ainda que tiveram que suportar 40 anos de espera, ainda assim, naquele dia em que eles vão até o Senhor para falar das tuas promessas, ele ainda diz, o mesmo vigor, a mesma virtude, a mesma força que tínhamos há 40 anos atrás. Nós estamos aqui para lutar, para guerrear, para herdar aquilo que o Senhor nos prometeu, que era a terra de Hebrom. Eu não sei qual é a promessa que cada um de vocês tem esperado no Senhor, mas eu sei em quem nós temos crido e que Ele é fiel. Eu conheço o dono da promessa, que pode fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. E hoje aqui compartilhando da palavra de Deus, da porção do trono, deste tempo de espera pela promessa, o Senhor me trouxe pela manhã um texto do livro de Spurgeon que fala exatamente sobre essa mensagem do Salmo 119. E diz assim: lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. Seja qual for a sua necessidade, você pode encontrar prontamente alguma promessa na Bíblia que se aplique a ela. Você está fraco porque o seu caminho é difícil e cansativo? Eis a promessa: faz forte ao cansado. Quando você ler a tal promessa, leva de volta ao prometedor e peça a ele que cumpra sua própria palavra. Vamos lá no no Evangelho de Mateus, versículos 3 e 2. Aliás, profeta Isaías, capítulo 40, versos 29 e 31. Alguém pode abrir a Bíblia, a palavra, por favor? Aquele que faz forte ao cansado, que pode contemplar o renovo das promessas do Senhor, o renovo de fé, o renovo de esperança. Profeta Isaías 40. Vamos abrir aqui. Livro do profeta Isaías, capítulo 40, versos 29 a 31, nos diz assim: aleluias. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas aos que esperam no Senhor, renovarão as forças, subirão com as asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Olha que promessa preciosa. Olha que mensagem rica para renovar a nossa fé, para renovar a nossa esperança.
para avivar o nosso processo, crendo que Deus tem tudo preparado, que o tempo dele é perfeito, que a vontade do Pai prevalece acima de todas as coisas e que nós reconhecemos que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E continuando o nosso texto, ainda diz assim: se está buscando a Cristo, sedento de uma comunhão mais íntima com Ele, e essa promessa brilha como uma estrela sobre você, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Leve essa promessa continuamente ao trono. Não pleiteie nada mais, porém vá a Deus todo o tempo com isto. Senhor, tu dissestes isto, faze-o como disse, cumpra-se em minha vida. E a nossa referência, para que nós possamos levar a nossa promessa diante do Pai, nos pleitear com Ele, lembrando daquilo que Ele prometeu, está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, do versos 3 ao 12. Vamos lá em Mateus. Aleluias. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versos 3 ao 12, vai nos falar das bem-aventuranças, do tempo que estamos lembrando aqui, do cumprimento das promessas do Senhor, da espera nas promessas do Senhor, e nos diz assim o Evangelho de Mateus: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Uma promessa. Nós também esperamos, como os co-herdeiros em Cristo Jesus, de estarmos com Ele em um lugar de glória. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Quantas vezes nós estamos no nosso secreto, onde só o Senhor vê e contempla as nossas lágrimas. E Ele diz que há consolo para este tempo de intimidade, de secreto com Ele. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Espere. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. É preciso termos um coração puro diante do altar do Senhor, diante da presença daquele que vivifica em nós as tuas promessas. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus, aqueles que levam a paz, aqueles que desejam a shalom, as bênçãos do Senhor sobre todos os lares, sobre todas as famílias, sobre todas as causas apresentadas diante do Pai. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Quando nós suportamos tudo por amor a Cristo, em nome de Jesus. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Aleluias! Se aqueles que caminharam com Cristo antes de nós, se aqueles que anunciaram a palavra da salvação alcançaram e foram bem-aventurados, por que nós não seremos? Por que será diferente? Se o nosso Deus não mudou? Se o Deus que operou no princípio opera hoje? Se o Deus que fez coisas grandes e extraordinárias no princípio ainda faz hoje? Basta crermos, basta confiarmos. É ir para o nosso secreto,
é plentear, Senhor. Eis-me aqui, eu guardei a tua palavra, eu tenho andado na tua presença, eu tenho esperado, papai. Eu hei de dar testemunhos do cumprimento das tuas promessas em minha vida, em meu favor, em favor daqueles a quem eu amo, em favor daqueles, ó Pai, que eu tenho clamado e colocado diante dos teus pés. Quantos pais hoje esperam a promessa de verem os teus filhos restaurados, de ter a casa salva em Cristo Jesus? Existe uma promessa, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E quantos servos do Senhor têm esperado por essa promessa, têm decretado? E nós vamos viver, nós precisamos crer dia após dia, nós precisamos nos posicionarmos diante do Pai, reivindicando as nossas promessas, crendo que Ele faz infinitamente mais. E na sequência o texto ainda nos diz, aleluias, se estais angustiado por causa do pecado e carregado com fardo pesado de suas iniquidades, ouça estas palavras, aleluias, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Você não tem mérito próprio para alegar que ele deveria perdoá-lo? Mas pleiteie seus compromissos escritos e ele os cumprirá. Quantas vezes nós temos colocado limitações em Deus por causa das nossas falhas, por causa das nossas faltas, por causa dos nossos erros? Quantas vezes o inimigo traz o nosso passado à nossa memória, nos fazendo ali temer diante da face do Senhor? Mas o Senhor está falando que Ele mesmo apaga as nossas transgressões. Vamos ver mais uma vez no Evangelho de Isaías, no capítulo 43, nos versos 25 e 26, que há poder na palavra, nas promessas que o Senhor nos deixou. Profeta Isaías, 43. Aleluias. Isaías 43, versos 25 e 26, vamos dizer: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Faz-me lembrar, entremos juntos em juízo. Conta tu as tuas razões, para que possas te justificar. Às vezes o adversário vem para lançar dúvidas na nossa mente. Às vezes usa as pessoas para apontar o nosso passado, para falar dos nossos erros, para falar das marcas que carregamos. Mas a promessa do Senhor, no livro do profeta Isaías, no capítulo 43, diz que Ele é aquele que apaga as nossas transgressões. Ele é o Deus que perdoa os nossos pecados por amor a nós. Não há nada que eu possa fazer, não há nada que você possa fazer para que o Pai deixe de nos amar. Então, se nós cremos, se nós confiamos, todo o nosso passado já foi apagado, porque nós somos nova criatura em Cristo Jesus. E devemos todos os dias tomar posse das promessas dele, da misericórdia dele, do perdão dele, deste amor incondicional, deste infinito e ousado amor de Deus. Esse amor de tal maneira, como é mencionado no livro de João, no capítulo 3, no versículo 16, que nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Este amor, de tal maneira, que apaga todos os nossos pecados, que apaga todas as nossas transgressões,
que abandona todo o pecado, todo o passado de dor e de sofrimento, e nos leva à promessa de uma vida nova, de novidade de vida em Cristo Jesus, e de um processo, de uma caminhada para estar com Ele nos aposentos, no lugar que Ele já tem preparado para nós. Em nome de Jesus. Sequenciando o nosso texto, falando sobre as promessas, nós ainda vamos ver aqui. Você tem medo? Medo de não ser capaz de aguentar até o fim? Já após ter pensado ser um filho de Deus, provar ser rejeitado? Se esse é o seu estado, leve esta palavra ao trono e pleiteie, porque os montes se retirarão, os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti. Quantas vezes o medo tenta nos roubar daquilo que o Senhor tem para nós? Quantas vezes o medo nos faz perder o alvo daquilo que o Senhor tem para nós? Quantas vezes o medo nos faz esquecer também dos lugares onde o Senhor nos tirou, dos feitos maravilhosos dele para a nossa vida, até chegarmos aqui. Vamos ver aqui no livro do profeta Isaías, no capítulo 54, versos 10 e 11, que fala das misericórdias do Pai, que não se aparta de nós. Profeta Isaías 54, versos 10 e 11, que nos diz: porque os montes se retirarão e os outeiros serão abalados, porém a minha benignidade não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não mudará. Diz o Senhor, que se compadece de ti. Tu, ó oprimida, arrojada, com a tormenta e desolada, eis que eu assentarei as tuas pedras com todo o ornamento e te fundarei sobre as safiras. Que promessa linda! De um Deus que é amoroso, de um Deus que é misericordioso, de um Deus que nos diz e nos prova que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E é natural o medo nos tempos de hoje, no caos em que o mundo se encontra. Mas existe algo que é sobrenatural, que é as misericórdias do Pai por nós, que diante das nossas fraquezas, vem e renova as nossas forças, vem e aviva a nossa esperança, vem e nos restaura com a tua bondade, com a tua fidelidade, com a tua misericórdia. E diz que está conosco todos os dias, e que não vai nos abandonar, não vai nos deixar. Aleluias. És fiel, Senhor. Ainda aqui, seguindo o nosso texto das promessas, diz assim: se você, amado, amada, perdeu o doce sentido da presença do Salvador e está buscando-o com um coração entristecido, lembre-se da promessa. A promessa que diz: tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós. Por breve momento te deixei, mas com grande misericórdia torno a acolher-te. E onde o Senhor nos deixou essa viva promessa? Lá no livro do profeta menor, no livro do profeta Zacarias, no capítulo 1, dos versos 1 a 3. Quem estiver anotando, guardando aí a palavra do Senhor,
essa mensagem voltada para mantermos a viva promessa no livro do profeta Zacarias, capítulo 1, do versos 1 ao 3 diz: chamado ao arrependimento é o tema que traz aqui. No 8º mês do 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: o Senhor se irou fortemente contra vossos pais. Portanto, diz-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos: tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. A chave, o segredo contido aqui, é voltarmos à intimidade, à essência, é voltarmos às raízes do verdadeiro adorador, daquele que tem sede, que tem fome, que arde pela presença do Pai. E ele nos promete, a promessa viva, que quando nos tornamos a ele, ele se torna para nós. É como diz a adoração, que nós precisamos chamar a atenção de Deus, que nós precisamos clamar, sabendo que o Senhor nos ouve, sabendo que as vossas mãos estão estendidas para nos abençoar, sabendo que Ele é aquele também que perdoa as transgressões e que nos dá a oportunidade de uma vida nova. Esse é o nosso Deus. Essa é a presença que nós temos que buscar todos os dias. Essa é a promessa que nós temos que guardar em nosso coração, para então podermos contar as nossas promessas. Guardemos primeiro a porção do Senhor, as palavras, os mandamentos, a lei, para que possamos então desfrutar de todas as promessas que Ele tem para cada um de nós. Porque cada um de nós temos uma responsabilidade. Nós fomos enviados para cumprir a vontade do Pai. E quando nós desejamos ardentemente viver todo o propósito debaixo do céu, todo o propósito pelo qual o Senhor nos enviou, nós vamos sim viver as promessas de Deus. Nós vamos sim sermos testemunhas da promessa do Pai. Nós vamos poder contar e cantar os feitos maravilhosos do Senhor em nossa vida, em nosso viver, ao nosso favor. E quando esse tempo chegar, quando esse dia chegar, nós vamos banquetear com a nossa fé, porque o próprio Deus nos diz: sejam quais forem os seus medos ou necessidades, vá ao banco da fé com uma notinha, com um bloquinho nas mãos e diga para o seu Pai, para o nosso Pai, para o nosso Abba Pai. Como diz aqui o salmista Zaim: lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, a tua humilde serva, na qual temos esperado, na qual tem nos feito esperar. E ele vai se lembrar, e ele vai trazer dias de bênçãos, dias de paz, dias de testemunhar os teus feitos maravilhosos. Vamos ver mais um exemplo do cumprimento das promessas, lá em Salmos 126, que vai nos dar um exemplo grandiosíssimo daqueles que guardaram a promessa, que passaram o processo e que guardaram a palavra do Senhor.
Nos diz assim o salmista em Salmos 126, alegria pelo retorno do cativeiro. E nos diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, éramos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de risos e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Faze-nos voltar outra vez, ó Senhor, do nosso cativeiro, como as correntes das águas no sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Aleluias! Quem tem promessa de Deus? Eu tenho. E eu creio no que a minha Bíblia diz, no que a palavra do Senhor me diz, que nós vamos viver o processo, mas que nós vamos ter cânticos de alegria, que nós vamos testemunhar outra vez. E nós não podemos nos esquecer da maior promessa do Senhor para nós. Como eu disse no início da mensagem, as promessas principais são as bênçãos e a salvação. Mas de todas elas, o maior de todos os prêmios, de todos os feitos que nós podemos esperar no Senhor é a salvação. Esse é o galardão daqueles que creem, daqueles que buscam, daqueles que confiam e daqueles que esperam. E enquanto nós esperamos por este grande dia, vamos viver também as promessas do Senhor, aquilo que Ele tem para mim, para você, para o nosso ministério, para o nosso chamado, para os nossos filhos, para a nossa família. Nós estamos vivendo este tempo em que o Senhor já está usando os pequeninos, está usando os jovens. Em contrapartida, nós temos visto tantas heresias nas redes sociais, tantos falsos profetas, tantas profetadas. Mas a promessa do Senhor na nossa vida é real, é verdadeira, porque Ele não é filho do homem para que minta. Então nós vamos respaldar a nossa fé todos os dias naquilo que o Senhor tem guardado para mim e para a sua vida, para os meus e para os seus. Então nós vamos falar das promessas do Senhor neste tempo, para esta geração, para esta nação, porque como aqueles que creem, eu creio que nenhum dos nossos ficará na terra do Egito, na terra de escravidão, na terra de sofrimento, mas que antes entraremos no gozo do Senhor, juntos, de mãos dadas, adorando-o, dizendo: Santo, 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 porque Ele é fiel e leal, e nós estamos vivendo o tempo do cumprimento das promessas do Senhor, e aqueles que creem vão dar testemunhos, vão contar e cantar os feitos maravilhosos do Senhor. Eu creio que há um novo cântico para preencher os teus lábios, em nome de Jesus.